a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos, meus queridos irmãos aí da Igreja Batista de Marco 2, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso novo encontro, né? A gente tem feito essas nossas rodadas de conversa aqui nesses encontros, todas as quartas, todos os domingos, essa nossa roda de conversa, assim tenho dito, né? Conversa que está sempre na presença do Mestre Jesus, né? Sempre ao redor do Evangelho dele também e também sobre a ministração do Espírito Santo. Amém, querido? Semana que vem, dia 30, aniversário da nossa igreja. Mais um ano de vida. Nós vamos celebrar, mas um pouco diferente, né? Ainda não podemos estar no templo reunidos, mas já coloquei lá uma sugestão de como a gente pode agradecer por esse aniversário da igreja. Um pouco diferente, é verdade. Infelizmente não podemos estar juntos ainda por essas questões todas que nós estamos vivendo, mas sempre existe uma forma da gente agradecer ao nosso Deus, né? Então tem lá uma sugestão no grupo desse grupo da igreja, no Zap, né? Entra lá, vê lá, dá a sua sugestão também, ou então usa uma das sugestões faladas lá. Já vi que o Pablo e a Thaís já se manifestaram, elas vão fazer um vídeo. Quem sabe não é esse também. Tem várias formas, né? Você pode fazer um vídeo fazendo um teatrinho, como o Pablo e a Thaís fazem, né?
ou declarando uma poesia, ou até mesmo fazendo um louvor. O que importa para Deus é o seu agradecimento, é o seu coração. Então, conto com você aí nesse tempo de distanciamento, mas distantes, mas juntos de alguma forma, né? Para você poder colocar lá os teus comentários celebrando mais esse ano de vida da Igreja de Marco 2, dessa agência do Senhor ali naquela localidade do qual nós fazemos parte. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Me acompanhe em oração aí de onde você está. Feche seus olhos. Pai, pedimos a Tua presença no meio de nós, em nós e sobre nós, Senhor, como sempre pedimos. Que a palavra na qual nós vamos meditar nessa noite possa gerar frutos em nós, frutos para o nosso bem, Senhor, mas principalmente para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos à palavra dessa noite, dessa nossa conversa dessa noite. Eu não sei se isso aqui já aconteceu com você, mas comigo já. Quando a gente se depara com um problema e nós nos sentimos impotentes, né, para resolver aquele problema, não conseguir, assim, naquele momento enxergar uma solução para o problema, não saber como sair daquela situação, porque aparentemente não tem uma saída, né? E quando a gente está sofrendo e a gente está no meio de um problema, a gente pensa o seguinte normalmente, né? É que Deus pode resolver ou que a gente pode deixar aquele problema ir embora daquele problema, né? Largar, abandonar aquilo. Ou Deus resolve, ou a gente abandona aquilo e vai embora. E tenta ir para um outro lugar, né? Se livrar daquele problema. E fazendo isso, achando que o problema vai ficar distante. Ou seja, ou Deus resolve, ou eu vou embora e não quero saber mais disso, né? Às vezes a situação é de tamanha assim, complexidade que a gente não vê ou não enxerga a solução, e nessa hora é que a nossa experiência com Deus conta e conta muito, irmãos. E eu posso dizer por experiência própria, eu já vivi isso, que isso fez total diferença na minha vida. E desde então, e isso já faz um bom tempo, na verdade muito tempo, que eu me ocupo em discernir a presença de Deus comigo e discernir onde está Deus nas circunstâncias, onde está Deus nas situações da minha vida, por onde Deus está se mexendo, está se movimentando. O que Deus está fazendo, né? O que Ele quer fazer em mim, o que Ele quer fazer por mim e o que Ele quer fazer através de mim. Né? Em outras palavras, eu aprendi isso, que nas situações mais complexas de conflitos e agonia na minha vida, eu não procuro soluções, né? Eu não procuro portas de saída para tentar sair desse problema. Eu me coloco diante de Deus para tentar experimentar, discernir, perceber a presença de Deus comigo, porque esta é uma promessa e uma verdade que está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. E isso nos alcança, né? Na verdade. Amém, irmãos? Então essa é a boa notícia assim, do Evangelho. Jesus, ele é chamado de Emanuel. E Emanuel nada mais é do que Deus conosco. Deus conosco. Deus está aqui conosco. E isso é uma verdade que a palavra de Deus nos garante. Amém, irmãos? Eu me lembro de um livro que eu li de um filósofo judeu chamado Franz Rosenwald. Ele diz que a melhor coisa, ou o melhor que um homem pode esperar, é andar acompanhado pelo seu Deus. Que privilégio esse, né, irmãos? Um privilégio maravilhoso é andar acompanhado pelo nosso Deus, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. E eu lembrando desse comentário do Franz Rosenwald, eu lembrei de Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão, em Gênesis 17, Deus diz assim para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. E perfeição aqui, irmão, quando eu vejo isso na palavra de Deus, esse anda em minha presença e ser perfeito, eu não estou pensando na perfeição moral, né? Não estou falando disso. Até porque Deus não quer perfeição.
Ele quer que a gente seja coerente naquilo que a gente fala e que a gente faz, né? E quando eu olho para essa chave dessa dica que Deus dá para Abraão aqui, esse anda em minha presença e ser perfeito, eu não estou pensando na perfeição moral, né? Eu estou pensando muito mais na perspectiva de 2 Crônicas, capítulo 16, lá no versículo 9, versículo A, que a gente vai ler agora, acompanhando na Bíblia. 2 Crônica 16, capítulo 16, versículo 9, parte A, onde Deus diz assim, ó: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Para o quê? Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É esse coração inteiro para Deus que é o ser perfeito. Quando Deus diz, anda em minha presença, Abraão, e ser perfeito, é como se ele estivesse dizendo para Abraão assim, ó, olha, Abraão, não se esqueça, hein? Você é um homem que vai andar acompanhado pelo seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele está dizendo isso para você, está dizendo para mim, está dizendo para nós nessa noite. Amém, queridos? Você é um homem e você é uma mulher. Deus falando para nós, né? Você é um homem e você é uma mulher que vai andar acompanhado pelo seu Deus. Então não se esqueça disso. Deus está com você, meu irmão. Deus está conosco. Amém? Quando Moisés, por exemplo, está andando lá pelo deserto, e ele está em fuga porque o povo está escravizado no Egito, e ali a gente chega em Êxodo ali no capítulo 3, e Deus fala com Moisés de dentro daquela sarça que não arde mais, que arde, mas não se consome, na verdade, e Deus manda que Moisés vai falar com o faraó, né? Deixa meu povo ir para me prestar culto, para me servir, né? Deus manda Moisés falar isso. E Deus diz assim para Moisés, eu serei contigo, Moisés, né? Porque Moisés diz assim com ele para Deus antes, mas quem sou eu para falar com o faraó? Eu vou chegar lá dizendo que eu vi uma plantinha pegando fogo e essa plantinha mandou que eu viesse aqui libertar o seu povo? E Deus diz para ele, eu serei contigo, Moisés, né? É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, não se esqueça, Moisés, você é um homem que anda acompanhado pelo seu Deus. A mesma coisa acontece com Josué lá no capítulo 1, né? Não te mandei eu ser forte, Josué, ser corajoso, porque eu serei contigo. Não se esqueça, Josué, você é um homem que anda acompanhado pelo seu Deus, né? É isso que Davi fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus fala para Davi assim, não se esqueça, Davi, você é um homem que anda acompanhado pelo seu Deus, né? É isso que fala Isaías, o profeta também, para o povo de Israel. Não tenham medo, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão afogar vocês, elas não vão submergir vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, ele não vai queimar vocês, as chamas não vão queimar vocês. Mas por que, Isaías? Porque Deus está dizendo que é com vocês. Deus está dizendo, eu serei contigo, te chamarei pelo nome, tu és meu, eu serei contigo. Não se esqueça, Israel, você é um povo que anda acompanhado pelo seu Deus. Não se esqueça, Marco 2, você é uma igreja que anda acompanhada pelo seu Deus. Não se esqueça, meu irmão, disso. Jesus é Emanuel. Não se esqueça que Jesus, quando ressuscitou, ele reuniu seus discípulos e disse lá, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, saiam e digam que há um novo Senhor no universo. Digam que ele ressuscitou e que a partir de agora todo joelho deve se dobrar e toda a língua deve confessar que eu, Jesus Cristo, sou o Senhor e eu estarei com vocês todos, ele não fala um dia ou outro, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueça, igreja, Jesus está falando assim, você é uma comunidade, você é uma família que anda acompanhada pelo seu Deus. Amém, meus queridos? Quando a gente lê as histórias da Bíblia Sagrada, que são tão maravilhosas, irmãos, como é bom ler a Bíblia, como é bom para o nosso coração, para o nosso
para a nossa mente, para a nossa alma, ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Essa promessa de que eu serei contigo, que Deus declara aqui, você anda acompanhado pelo seu Deus. É isso que ele está dizendo. É uma verdade tão profunda, mas tão profunda, que quando você lê a Bíblia lá no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 39, você vai ver José sendo traído pelos seus irmãos e vendido como escravo por Egito. Então José chega à casa ali de Potifar, um oficial egípcio, e a Bíblia diz, leia lá o capítulo 39 de Gênesis, a Bíblia diz que a mão do Senhor era com José. A mão do Senhor era com José. E a Bíblia diz mais, diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa da bênção que estava sobre José. Potifar não sabia que estava sendo abençoado por ter um homem que andava acompanhado pelo seu Deus em sua casa, mas estava. Que coisa, né? Depois tem aquele incidente, é verdade, com a mulher de Potifar, que pratica ali assédio contra José, e José vai preso, mas quando chega ali no capítulo final, ou no final do capítulo 39 de Gênesis, diz que José estava na prisão e a mão do Senhor era com José. E o chefe da prisão encarregou José de cuidar de tudo dentro daquela prisão. Porque aquele homem olhou para José e ele falou assim, pensou com ele mesmo, existe alguma coisa diferente nesse homem, que eu não sei o que é, mas esse homem vai se tornar o homem da minha confiança. Esse alguma coisa diferente na vida desse homem, que eu não sei o que é, tem um nome, irmãos. É Deus. Para nós atende pelo nome de Jesus. Para nós é o Espírito Santo sobre a nossa vida, habitando em nós. As pessoas olham para nós e dizem, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Tem sim. Nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus. Amém? Nós podemos ser vendidos, nós podemos ser traídos, nós podemos ser abandonados pelos nossos irmãos, nós podemos parar numa prisão por causa das acusações falsas, calúnias, nós podemos ser perseguidos, nós podemos sofrer, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa, nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus. Deus está conosco. Deus está conosco. Isso é tão verdadeiro que quando Moisés está no deserto e ele está ali a caminho da terra prometida com o povo que acabou de sair do Egito, lá pelas tantas, né, na caminhada já, Deus fica assim, Velho Testamento com o povo e diz assim, olha Moisés, eu vou mandar um anjo acompanhar vocês. Esse povo aí, eu não sei não, porque se eu continuar andando com vocês, eu vou destruir esse pessoal aí. Deus fala isso para Moisés. E Moisés tem a petulância, irmãos. Moisés tem a ousadia, e talvez ele tenha aprendido essa ousadia com Abraão, que disse lá para Deus, enquanto intercedia por Sodoma e Gomorra, Abraão disse, eu sou pó e cinza, mas me atrevo a falar com o Senhor. Então Moisés teve o atrevimento de falar com o Senhor e disse, Senhor, o Senhor prometeu, né, que estaria comigo. Não me faça seguir viagem por esse deserto se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não vier, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, não me faça ir, não. Porque eu sou um homem, e aí ele lembra a Deus, que eu só ando acompanhado pelo seu Deus. E Deus olha para Moisés e diz assim, sim, Moisés, é verdade, existe um lugar aqui em mim, e fica aqui comigo, porque eu vou fazer passar diante de você a minha bondade, e você vai contemplar a minha glória, mas você não vai poder contemplar a minha glória toda, face a face, porque ninguém pode ver a minha glória toda, e se ver, será consumido. Então, eu vou deixar para você, Moisés, um pouquinho da minha glória. Você vai contemplar a minha glória na forma de bondade. É isso que Deus fala para Moisés. Deus é bom com Moisés. E Deus está conosco, sendo bondoso conosco, irmãos. E essa é a maneira como Deus mostra a sua glória para nós. Isso é tão verdadeiro também, que Eliseu, o profeta, você conhece, O profeta Eliseu estava lá na cidade de Samaria, e o rei da Síria, essa história está lá no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, depois você lê lá esse pedaço, Eliseu está lá em Samaria, o rei da Síria está em guerra contra Israel, e o rei da Síria mandou cercar com seu exército a cidade de Samaria.
Pela manhã, o ajudante do profeta Eliseu, um moço chamado Geazi, acordou e quando olhou para fora para contemplar o dia que nascia, viu o exército sírio, aquele exército poderoso, e ele voltou desesperado, amedrontado, e falou com Eliseu, né, com o profeta. Então Eliseu saiu, levantou os olhos aos céus e disse ao moço, né, não tenha medo, aqueles que estão conosco são em número muito maior, o Geazi, né? E Eliseu então diz assim, Senhor, abra os olhos desse moço aí para que ele veja. E então Geazi, aqui naquele momento, teve a oportunidade de contemplar, irmãos, os exércitos ou o exército de anjos do Senhor. Eram legiões, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e eles estão conosco, né? Porque nós somos, mais uma vez, as pessoas que andam acompanhadas pelo seu Deus. Amém, queridos? Isso é tão verdadeiro, mais um exemplo de que isso é tão verdadeiro, que o rei Nabucodonosor da Babilônia exigiu que as pessoas orassem e prestassem reverência a ele, mas os príncipes de Israel, que estavam naquele cativeiro, e essa história você encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 3, leia lá depois, os príncipes de Israel, né, a elite intelectual de Israel, os jovens que estavam sendo formados para a governança de Israel, eles estavam lá e se recusaram a adorar o rei Nabucodonosor. E o rei deu ordens que quem não o adorasse seria lançado aonde? Na fornalha, né, no fogo. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, você conhece a história, foram lançados na fornalha. Mas a certa altura aquele rei diz assim, ó, mas a gente não lançou 3 pessoas no fogo? Né? Então por que eu estou vendo 4? Por que eu vejo 4? Por quê, irmãos? Porque nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus, amém? Então, querido, não tenha medo desse tempo, não tenha medo em qualquer tempo. Talvez a gente até diga assim, né? Mas, Senhor, nós sempre lutamos com um monte de coisa. E ainda por cima vem esse vírus, um vírus maligno, né? Que se espalha, se multiplica. Então, Senhor, o que vai ser de nós? Pois eu digo a você e repito, meu irmão e minha irmã, não tenha medo, querido. Não tenha medo, minha querida. Nós andamos acompanhados pelo nosso Deus. E isso é tão intenso e tão verdadeiro que a maior agonia de Jesus na cruz é justamente essa. Jesus na cruz olha para os céus e diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está fazendo eco aqui ao capítulo 54 de Isaías, quando se diz lá, por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolhi. Essa agonia de Jesus, como se o Pai tivesse virado o rosto, e ele grita num senso de abandono, porque não há sofrimento, irmãos, e dor maior do que a perda da conexão com a presença de Deus. Então, querido e querida, não tenha medo. Por quê? Porque nós temos o privilégio de sermos acompanhados pelo nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe sua casa, sua família, e até o nosso próximo encontro na presença de Jesus, ao redor do seu Evangelho e sobre a ministração do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Amém. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus, Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.